Olá, pessoal, de volta com mais um vídeo. Agora nós vamos discutir o algoritmo conhecido como busca em profundidade, que é uma maneira análoga de fazer busca em grafos em relação à busca em largura. Qual que é a principal diferença? Aqui, na busca em profundidade, a cada novo vértice que eu descubro, o que que eu faço? Eu já tento explorar um dos vizinhos dele que eu ainda não visitei. Sempre que possível, então eu desço um nível na árvore. Tudo bem? Então, a ideia geral é que a gente vai imitar a exploração de um labirinto. É mais ou menos como nós, seres humanos, nos comportamos quando a gente está num labirinto. A gente vai, a hora que chega numa bifurcação, você escolhe um lado e vai. Entra e tenta chegar no fim daquele ramo, né? E aí você até que você chega ou na saída ou num lugar que é sem saída. E aí você retrocede e tenta depois os próximos ramos. É uma ideia de buscar, né, sempre se aprofundar o máximo possível no grafo. Tudo bem? Então é isso. Antes de entrar no algoritmo, eu gostaria de falar aqui que esse método, enquanto que a busca em largura, né, ela possui um aspecto espacial, a ideia é sempre minimizar os caminhos. Esse aqui ele tem um aspecto mais temporal. Então não vai me interessar aqui os lambdas lá, o lambda, a distância de um nó até a raiz. Não, aqui o que me interessa são dois atributos: o discovery time, que é o tempo de entrada no vértice, e o finishing time, que é o tempo de saída. Então, eu quero para cada vértice aqui rotular ele o seguinte, com V de D. Então, VD é o quê? É o tempo que eu descobri o vértice V. E o VF, V.F, é quando eu saí do vértice V. Então, é quando eu entrei e quando eu saí naquele vértice. Esse algoritmo ele vai ter esse aspecto mais temporal, então, né? O resto, pessoal, é bem parecido. O v.color é aquele status muito parecido com o busca em largura. Então, tem três possibilidades: white, gray e black. Então, white, o que significa? O vértice ainda não foi descoberto. O gray, o vértice já foi descoberto, está aguardando ser processado. E o black é o vértice já finalizado, tá certo? Já não está mais na minha estrutura de dados. Então, veja, o predecessor de V continua sendo também a mesma coisa. Quer dizer, onde eu estava quando eu descobri V, tudo bem? E a grande diferença, pessoal, do método busca em largura para busca em profundidade é a estrutura de dados. Então, ao invés de eu ter uma fila, FIFO, eu tenho uma pilha, né? LIFO, Last In, First Out. Então, a pilha, pessoal, como vocês devem saber, é aquela estrutura em que eu vou empilhando, sempre eu vou adicionando no topo da pilha, né? E eu vou removendo também o elemento do topo da pilha. Então, existem duas formas de usar a pilha na busca em profundidade. A primeira é a forma tradicional, em que você implementa a sua pilha e as primitivas push e pop para inserção e remoção no topo. A segunda, que é a mais, vamos dizer assim, inteligente e elegante, é o que? É utilizar a própria pilha de recursão do sistema, tudo bem? Então a gente pode implementar a busca em profundidade como? Utilizando o recurso computacional que a gente conhece aí, que é a recursão. Então, através da recursão, nós temos uma pilha, tudo bem? Né, de maneira natural, aí já o sistema empilhando a recursividade das chamadas da nossa função. Então, aí a gente não precisa codificar, implementar a nossa pilha aqui. A gente deixa isso, né, para o próprio sistema e a pilha de recursão. É óbvio que em casos extremos, né, em grafos assim muito grandes, a recursão vai ter um problema aí, possivelmente você vai ter um stack overflow, e você vai acabar, né, de tanta recursão, você vai estourar lá
a pilha de recursão. Mas, em casos assim, relativamente pequenos, a recursão se sai muito bem. Então, por isso, nós aqui vamos optar pela versão recursiva da busca em profundidade. Então, vamos entrar então no pseudocódigo. Veja, nós temos aqui um pseudocódigo baseado na definição de duas funções. Ambas foram baseadas no pseudocódigo lá do livro do Cormen, né? A Bíblia lá dos algoritmos. Então, a gente começa por uma função principal chamada DFS GS, em que S é a minha raiz. Então, qual que é a ideia, pessoal? É basicamente muito parecida com a busca em largura. Você vai, inicialmente, fazer o quê? Para todo vértice do conjunto de vértices, eu vou inicializar ele com color white e com predecessor new. Tudo bem? Aí, o que eu faço? Eu tenho uma variável global, time, que recebe zero. Essa variável global, ela é utilizada para, vamos dizer assim, armazenar o tempo de entrada e de saída de cada vértice. Toda vez que eu entrar num vértice, eu incremento esse time. Toda vez que eu sair de um vértice, eu incremento esse time, ok? Então, de posse disso, eu vou chamar pela primeira vez a função recursiva. DFS visit, GS. Então, o primeiro vértice que eu vou visitar é quem, pessoal? S, é a raiz. Tá ok? Então, eu estou visitando a raiz. Então, partindo aqui para o DFS visit, o que essa função recursiva faz? Ela sempre é chamada quando eu descubro um vértice novo. Então, eu entro nela. Veja, a primeira coisa que eu faço é incrementar o tempo. Time mais. Tudo bem? Aí, o que eu faço? Eu atribuo o tempo, aquele time, a u.d. Lembrando que u é o vértice que eu acabei de entrar. Então, eu incremento o tempo e o tempo de entrada de u igual a time. A cor do vértice U, color, o status, passa a ser gray, porque eu descobri ele. É como se eu estivesse empilhando ele na pilha, tá certo? E aí eu vou olhar em todos os vizinhos de V, em todos os vizinhos de U, na verdade. Quem são os Vs, vizinhos desse vértice U, que eu empilhei agora? Então eu vou olhar cada vizinho V e vou olhar. Bom, se o status desse vizinho V é white, quer dizer, eu nunca descobri esse cara antes, nunca passei por aqui antes, o que que eu faço? Predecessor de V passa a ser U, porque eu descobri V a partir de U, e recursivamente faço a chamada DFS visit GV. Descobri um vizinho white, eu já visito ele, eu já vou entrar nele, sem ver quem são os outros vizinhos lá do nível 1. Já vou para o nível 2, tá vendo? Então, quando eu chamo aqui recursivamente, já começo aqui de novo, incremento o tempo, passa o status gray e vou olhar para os vizinhos desse vértice. Se eu achar um que eu não visitei, já visito ele. Então, eu vou descer no máximo que eu puder nos níveis aí da árvore. Tudo bem, pessoal? Então, veja, as recursões vão sendo chamadas aqui. Então, para eu sair, pessoal, ó, para eu sair desse meu primeiro for aqui, ó, vai demorar pra caramba. Por quê? Porque eu fui entrando lá fui descendo nos níveis da árvore lá. Eu só vou sair de um for aqui, desse for, quando eu explorar todos os ramos que estavam, né, nesse meu vértice U aqui, ó. Todo mundo que estava embaixo dele aqui, ó. Tudo bem? Então, enquanto eu puder descer aqui, eu vou descendo. Então, eu só vou sair desse for aqui quando eu, né, explorar todos os vizinhos de U aqui, ó. Todos os ramos que tem vizinhos de U. Tudo bem, pessoal? Então, quando eu sair desse for, aí sim eu faço o quê? U.color recebe black. Por quê? Porque eu sei que eu já explorei todos os filhos daquele vértice U. Certo?
E aí ele vai fazer como se fosse o backtracking. Então, assim, ó, opa, aqui em cima de U, tem algum? Ah, tem o W. Então, agora vai para o outro ramo aqui de W, né? Então, você já explorou todo esse ramo de W. Agora, você saiu, o U ficou black, time mais, tudo bem? E o ponto F recebe time. Tempo de saída do U. Quando eu saio desse U, eu vou estar dentro do for, pessoal. Eu vou estar dentro do for de quem? De um W lá que era predecessor de U. Se não tiver ninguém, se eu não tiver ninguém, é porque esse cara era raiz. Aí o algoritmo vai parar porque eu empilhei, depois desempilhei todo mundo e não tem mais o que eu fazer, né? Aí ele sai. Então, a cada chamada recursiva eu empilho e a cada volta de recursão aqui é como se eu estivesse desempilhando. Tá certo, pessoal? Deu para entender a lógica? Eu vou empilhando e aí conforme eu vou voltando aqui, vai acabando a minha recursão, eu vou desempilhando aquele vértice da fila. É uma pilha mesmo, né? Ó, você põe a raiz S, depois você põe um vértice V, aí você põe um vizinho dele U, um vizinho dele W. Opa, agora não tem mais quem empilhar. Não tem? Tira da pilha. Desempilha. Aí quem é o topo da pilha? É o U agora. Tem mais vizinhos de U que eu posso continuar empilhando? Se tiver, você vai começar a empilhar aqui. Se não, opa, tira o U da fila. Aí eu caio em V aqui. Opa, tem alguns vizinhos de V aí que eu posso empilhar aqui? Se tiver, você vai começar a empilhar. Se não, tira da fila. Da pilha, amigo. Tira da pilha e assim até que a pilha se torne vazia. Tudo bem, pessoal? Então, a lógica é muito parecida com o método da busca em largura. Só que aqui a gente está usando a recursão. Agora, a pergunta que muitos fazem é: e se eu fizer uma implementação igualzinha à da busca em largura que eu fiz no vídeo nos vídeos anteriores, só trocando a pilha, a fila por uma pilha? Vai funcionar também. Você vai ter a versão não recursiva da busca em profundidade. Então, tanto faz usar a recursão ou ir lá implementar a estrutura de dados fila, pilha na mão, e aí você vai ter um código muito parecido com o que era na busca em largura. Tudo bem, pessoal? Então é isso que eu queria por esse vídeo. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos aí, muito obrigado e nos vemos em breve nos próximos vídeos. Até mais.